Oh my god, I love this question! Bom, com esse comentário, eu vim aqui ensinar como é que eu faço a minha leste divina. Ensinar não, né? Mostrar como é que eu faço a minha leste divina. Quem sou eu pra ensinar alguma coisa? E aí, alguém que não saiba fazer a leste pode aprender ou pode se inspirar do jeito que eu faço a minha leste divina pra poder fazer. Que é a leste divina é o devocional do católico. Por que ela é chamada de leste divina? Porque ela é a liturgia diária. Então, o católico, ele tem uma liturgia diária onde todo dia existe um evangelho já dado pela igreja. Então, por isso que é chamado de leste divina e não de devocional. E aí, existem 5 passos para fazer a leste divina, que são invocar o Espírito Santo, leitura da palavra, interpretação, que não é você que faz, mas é alguém autorizado, ou seja, o padre, meditação, contemplação e oração. 6 passos, né? É que geralmente as pessoas colocam meditação e contemplação juntas, mas eu coloco separado. Meditar sobre... Então, você vai invocar o Espírito Santo, você vai ler, você vai ouvir a interpretação, no caso a homilia do padre, que é essa interpretação. Aí você vai meditar o que essa palavra tem a dizer sobre... o que tem a dizer para você, o que Deus quer dizer para você, como você pode aplicar isso na sua vida. Depois você vai contemplar essa palavra, a vida de Cristo, a vida de Nossa Senhora. E, por último, você vai fazer a sua oração pessoal com Deus. A sua oração em intimidade, você vai conversar com Deus de uma forma íntima. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, tá? Você pode começar pedindo a sabedoria do Espírito Santo para que você compreenda a palavra viva, tudo que ele quer transmitir a você. Você pode rezar a oração Vinde Espírito Santo, que é bem completa, ou então tem uma oração desse livrinho aqui, que eu gosto muito, que ela é feita para... Aqui, ó. Ela é feita antes e depois das meditações. Aí eu gosto muito de fazer com ela. E aí eu completo com as minhas palavras também. Então, a gente vai começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Peço-lhes também sabedoria para poder compreender a tua palavra viva presente na liturgia de hoje e tudo aquilo que queres transmitir a mim neste dia, para que eu faça a tua vontade neste dia e em todos os dias da minha vida, e somente a tua vontade. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, interceda por mim. Aí você pode fazer a oração, se você quiser, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo. A leitura de hoje, 12 de setembro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transportou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo. O Senhor é a porção da minha herança. Salmo do dia. O Senhor é a porção da minha herança.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. O Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não podes ver a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa foi a liturgia do dia. Na interpretação, você pode buscar a homilia de um padre. Eu gosto muito dos vídeos da homilia do padre Paulo Ricardo, mas também eu gosto muito, tem o Frei Gilson, tem o padre Reginaldo Manzotti, tem o Instituto Reset, tem o padre Overland, tem muitos padres. Então, fica aí para você escolher com quem você quer. Eu escolho de acordo com o dia. Por exemplo, se um dia eu tô pronta, assim, tô forte, aí eu escolho uma palavra que vai me dar um tapa na cara, tipo o padre Paulo Ricardo. Agora, se eu tô num dia meio porocochosinha, não tô aguentando um tapa na cara muito forte, aí eu escolho uma mais leve, mais suave, entendeu? Mas aí você escolhe de acordo com o que você quer. Eu vou ler a homilia da Canção Nova mesmo, que tem o aplicativo da Canção Nova na liturgia diária, já tem tudo, já tem a liturgia inteira, a leitura, o salmo, o evangelho, a homilia e o santo do dia. Então, e a de graça, então você pode usar o aplicativo da Canção Nova. Eu vou ler aqui pra gente economizar tempo, porque a gente tem pouco tempo aqui. Então eu vou ler a homilia do dia, que tá aqui na Canção Nova, pelo padre... sei lá qual é o padre, calma aí. Padre Edilson Oliveira. Então, vamos lá. Irmãos e irmãs, essa parábola do cego que guia outro cego é um convite à honestidade. Que tipo de honestidade? Honestidade conosco mesmo em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque antes de pretender corrigir ou orientar alguém, podemos primeiramente reconhecer as nossas próprias limitações, cegueiras e também fragilidades. Só quem assume a sua própria humanidade e imperfeição pode realmente ajudar o próximo. Você já viu o caso de pessoas que tinham dependência química, dependência de algo, saiu e depois foi capaz de ajudar pessoas que sofriam com aquilo também? Pessoas que tiveram uma vida totalmente desregrada, depois tiveram a capacidade de ajudar pessoas que atualmente estão numa vida totalmente desregrada e retornarem para o amor de Deus. É assim, às vezes, com situações graves ou situações mais simples, mas o primeiro processo de correção precisa partir do nosso interior, do nosso coração. O Evangelho diz que o discípulo bem preparado será como seu mestre. Então, o verdadeiro aprendizado da fé não é só acumular conhecimentos, mas deixar-se transformar interiormente. A meta do verdadeiro aprendizado é a autenticidade e a disposição em aprender sempre com os acertos, mas às vezes com os erros. Agora pensemos pouco na imagem da trave do cisco. Queremos tirar o cisco do olho do outro, mas tem uma trave no nosso olho que deve revelar que precisa acontecer uma verdadeira mudança em nós. É fácil ver os defeitos alheios, mas o Evangelho nos desafia a esse processo de olhar para o interior, a esse processo de olhar para dentro e identificar as próprias incoerências. Quantas vezes somos incoerentes, mas devemos trabalhar para superar essas situações. Só depois desse caminho interior é possível ajudar o outro com compaixão e verdade, sem hipocrisia ou superioridade, porque quem tem a trave ali no olho constantemente se acha melhor que o outro. Nós devemos continuamente acolher aquele que nos supera, Jesus, e a palavra que nos supera também. Ainda que não esteja em total coerência com ela, escute, obedeça, mude o seu interior e também ajude aquele que tem diante de si.
Continuando a parte 2, que o tempo acabou. Essa foi a homilia. Aí depois da homilia eu faço a meditação. Então eu medito o que essa palavra tem a dizer a mim, o que Deus tem a dizer a mim, como eu posso aplicar isso na minha vida, no meu dia, para que eu faça a vontade de Deus. Então, o que fica muito forte para mim na liturgia de hoje tanto na liturgia ele falou sobre o chamado de Paulo, né? Que eu acho um chamado muito bonito, porque ele fala... Paulo era um cara que perseguia os cristãos, que viu a morte dos cristãos. E ele foi chamado por Deus e se converteu, se arrependeu verdadeiramente e se converteu e se tornou um dos maiores santos da igreja, uma das pessoas mais importantes da história da igreja, com uma grande missão. E assim como no Evangelho ele fala sobre tirar primeiro a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, porque muitas das vezes a gente quer corrigir o irmão e a gente não vê que a gente mesmo tem a mesma trave no nosso olho. E isso faz com que a gente corrija o nosso irmão, é como se fosse um cego que anda outro cego. Os dois vão cair no buraco. Então a gente precisa primeiro nos corrigir, nos policiar, para depois corrigir o irmão. E continuando o vídeo da Lécia Divina, que acabou o tempo, essa foi a homilia do dia. Então, depois da homilia, eu faço uma meditação. O que Deus tem a me dizer com a palavra de hoje? Como eu posso aplicar isso na minha vida para que eu faça a vontade de Deus nesse dia? E aí, a palavra de hoje me traz coisas muito fortes. Eu vou começar meditando aqui, que é sobre a primeira leitura. Ele fala muito sobre a história de Paulo, que eu acho que é uma história fantástica. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, ele viu cristãos morrerem, perseguiu cristãos. E quando ele se converteu, ele se arrependeu verdadeiramente, se converteu e se tornou um dos maiores santos da igreja, dos santos mais importantes da história da igreja, com uma missão enorme, um apóstolo extremamente importante. Isso nos mostra muito o quanto a remissão de Deus é perfeita, o quanto o perdão de Deus é perfeito, a infinita misericórdia, uma prova de amor da infinita misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando a gente perdoa o nosso irmão, a gente perdoa, mas não é perfeito, porque a gente perdoa, mas se a gente precisa confiar no irmão, a gente fica meio desconfiado, a gente não vai confiar assim de primeira no nosso irmão, naquele irmão que nos machucou, com alguma coisa extremamente importante para nós, tipo um sonho da nossa vida. A gente não vai confiar, deixar nas mãos daquele irmão que nos machucou, só porque a gente perdoou ele. Só que Deus é tão perfeito que é exatamente isso que ele faz. A gente fez isso com Paulo. Ele nos perdoa, a gente pede perdão, verdadeiramente arrependido, Deus nos perdoa e é como se ele dissesse: eu te perdoo, meu filho, está tudo perdoado, está tudo redimido e eu te confio este tesouro a você, essa missão a você, uma grande missão. É como Paulo, é como se Deus dissesse a Paulo: Paulo, você perseguiu os meus cristãos, mas você está verdadeiramente arrependido. Eu te perdoo, eu te redimo. Mas não só isso, eu quero que você faça parte do meu corpo, que é a igreja. Então, eu te confio esse tesouro. Eu te confio essa missão. Ah, mas eu tenho passado tal. Eu tenho passado de ter perseguido os cristãos. O seu passado não importa. Se você está verdadeiramente arrependido, se você se converteu verdadeiramente, o seu passado não importa. Eu te perdoo e te confio esse tesouro. E no fim dos tempos, você vai me entregar esse tesouro inviolável, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, se eu não me engano, não me recordo qual o capítulo, mas quando ele está prestes a morrer, ele fala: combati o bom combate, agora entrego nas mãos de Deus inviolável, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas eu não vou procurar também para economizar tempo aqui, que a gente não tem muito tempo. Mas
É isso, entende? Deus não só nos perdoa, mas nos confia algo. O nosso passado não é empecilho para Deus. E assim como Ele nos confia, no final de tudo, a gente vai ter que entregar isso a Deus, porque isso não nos pertence, isso pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus, os nossos dons pertencem a Deus, os nossos tesouros que Deus nos confia pertencem a Deus. Então a gente vai ter que devolver a Deus no fim dos tempos. E isso é uma prova de amor muito grande, porque Ele nos perdoa, mas ainda nos confia. É uma coisa que a gente, como humano, jamais poderia fazer. Quanto que eu, como humana, vou olhar para aquela pessoa que me machucou, eu posso até perdoar, mas eu vou confiar uma coisa tão importante àquela pessoa que me machucou? Até porque nós humanos somos falhos, né? Nós erramos constantemente. Então, me fala muito sobre isso a leitura de hoje. No Evangelho, ele fala muito sobre... é a mesma coisa, né? Da leitura do Evangelho, ele casa muito, porque do mesmo jeito que ele falou sobre tudo isso na leitura, no Evangelho a gente vê que tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do teu irmão, porque muitas vezes a gente quer corrigir o nosso irmão, mas a gente não vê que tem uma trave no nosso olho, a gente mesmo tem erros que precisam ser corrigidos. Então, não julgueis para não serem julgados. A gente precisa corrigir a nós mesmos para depois corrigir o nosso irmão. É isso que isso me fala na liturgia de hoje. E no santo do dia, hoje, dia 12 de setembro, o santo do dia é Santíssimo Nome de Maria e São Bernardo. Eu vou ler aqui para vocês na Canção Nova. Fala um pouquinho da história do santo, do dia e tal. E aí, sobre isso, ele fala: o culto ao Santíssimo Nome de Maria recorda o amor de Mãe de Deus pelo seu filho e por cada um dos filhos que o próprio Jesus lhe confiou. E antes de morrer, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. O culto difundiu-se ao longo dos séculos por toda a igreja. Os papas enriqueceram essa devoção com as indulgências que já se faziam presentes no século XII para fortalecer o culto ligado à Mãe de Deus. Em 1513, o Papa Júlio II concedeu apenas à diocese da Cuenca, na Espanha, uma festa em homenagem ao nome de Maria, realizada no dia 15 de setembro. São Pio V suprimiu-a no Papa Sisto V, restaurou-a, fazendo-a para 17 de setembro, e somente com o Papa Clemente V em 1671. A festa foi estendida a toda a Espanha depois da vitória conquistada em nome de Maria contra os turcos por São João Sobieski, rei da Polônia, em 1683. O beato Papa Inocêncio XI estendeu a esta festa a toda a igreja, marcando-a para o dia 12 de setembro de 1683. São Bernardo, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Eu não vou ler a história de São Bernardo porque a gente não tem tempo, mas depois vocês procuram. Mas ele fala uma coisa muito interessante, tem uma oração muito bacana, não vai dar tempo de ler. Mas vocês procurem. Se surgirem no vento da tentação, se você tropeçar nas rochas das tribulações, olha a estrela, enfoca Maria. Se você é sacudido pelas ondas do orgulho, de detração, de inveja, olha a estrela, enfoca Maria. Seja raiva ou avareza, olha a tentação da carne, sacodem o pago da alma, olhe para Maria. Aí, enfim, eu não vou continuar porque a gente não tem tempo, mas é mais ou menos isso. E aí, isso me fala... Tem tudo a ver com a liturgia do dia, Santíssimo Nome de Maria. Olhar para Maria, sempre que você precisar. Olhar para Maria, que foi lhe dada como mãe. Ela não retém nada para si, ela te leva para Deus. Feita essa meditação, eu contemplo um pouco o mistério, né, dessa palavra, e aí eu fico em silêncio alguns minutos, ou então eu faço uma oração recitando o terço, que o terço em si é uma contemplação dos mistérios, né? Cada recitação que a gente faz não é só uma recitação, uma repetição, mas é como se fosse um fundo musical para nossa contemplação, para nossa meditação. Então, vou ficar em silêncio um pouquinho. Depois eu faço a minha oração pessoal, que eu não vou fazer agora, mas eu agradeço a Deus pela minha vida, por mais um dia. Eu faço meus pedidos pessoais e eu peço perdão para o que for, pelos meus pecados, com exame de consciência, mas também por algo especial que me diz a liturgia. Depois eu coloco o louvor do dia, leio um provérbio do dia, que eu leio um provérbio todo dia, e agradeço. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. É mais ou menos isso. Foi essa correria, mas eu acho que deu para entender como que eu faço. Obrigada.